Olá, boa noite, meus queridos de São Gonçalo. Nós vamos iniciar agora a nossa correção das questões de nível médio, tá? Aplicadas nas disciplinas de História, Geografia e Legislação, ok? Você que fez aí o concurso da Prefeitura de São Gonçalo, nível médio, a gente vai agora corrigir essas questões com vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que está nos acompanhando até agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like aí para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Vamos então iniciar a nossa correção com a questão 16, uma questão de História de São Gonçalo. A questão diz o seguinte, olha, é uma questão que foi tirada, gente, de uma dissertação de mestrado, ok? Habitada originalmente pelos índios tupinambás, a região do atual município de São Gonçalo compreendeu uma das 6 Marias distribuídas aos colonos portugueses que haviam lutado para expulsar invasores europeus em meados do século XVI, refletindo o interesse da coroa portuguesa em povoar e fixar suas terras, sua posse nessas terras. Segundo Oliveira, entre 1565 a 1575, no contexto de fundação da cidade do Rio de Janeiro, foram doadas 111 sesmarias localizadas às margens da Baía de Guanabara, com a intenção de formar um cordão contra os possíveis ataques de indígenas e estrangeiros. Entre as sesmarias distribuídas estavam as terras que iriam formar o Birapitanga e o Suaçuanhão, mais tarde denominados São Gonçalo. No contexto histórico que acabou de resultar no processo de ocupação e povoamento de São Gonçalo, a época citada acima, refere-se à invasão. Gente, está aqui a nossa resposta, tá? Quem assistiu às aulas com a gente sabe que São Gonçalo foi fundada logo após a expulsão dos franceses, tá? E a grande preocupação da coroa portuguesa era uma nova invasão dos franceses às terras da Baía de Guanabara. Por isso a nossa resposta é a letra B, de bola. Invasão promovida pelos franceses, que contou com o apoio dos índios que habitavam a região para combater os colonizadores portugueses, que eram pouco presentes na época, tá? Depois é que foram ocupando mais a região. Por isso aqui o nosso gabarito é a letra B, de bola, ok? Vamos para a questãozinha 17. Consta na história de São Gonçalo que a cidade também foi palco de um grande conflito que se espalhou por toda a capitania do Rio de Janeiro e foi liderada por Jerônimo Barbalho Bezerra, dono das terras no recôncavo gonçalense, que chegou a ser aclamado como governador da província. Trata-se da Revolta da Cachaça, ocorrida dos anos de 1660 a 1661. O dito povo a uma voz replicou, dizendo que, se não aceitava, havia de morrer, porque não queriam outro governador senão a ele, enquanto sua majestade não mandasse o contrário. Capitão Agostinho Barbalho, oprimido insolentemente do dito povo, por remir a sua vida debaixo de todos os protestos que havia feito e por servir a sua majestade como seu leal vassalo, e por quietação do dito povo aceitou o cargo de governador. E logo o dito povo disse que dava preito à homenagem ao dito Barbalho Bezerra. Ok? Então, isso aqui foi tirado de um estudo da Universidade Federal, que inclusive nem está mais disponível, tá? Para comprar consulta. Ao se buscar conhecer as causas do desdobramento do Revolta da Cachaça, vai falar sobre a Revolta da Cachaça, que envolveu também o município de São Gonçalo, pode-se apreender que, gente, o gabarito dessa questão é a letra C de casa, tá? Vamos ver o que diz a letra C? A população temia a durabilidade da taxa imposta aos derivados da cana-de-açúcar, incluindo a cachaça, que atrapalhava na lucratividade já baixa da produção interna da cidade, e sem sucesso tentou argumentar contra a cobrança, defendendo uma forma voluntária de pagamento. Ok? Então, aqui, gabarito, letra C, de casa. Vamos lá, vamos para a próxima questão? Questão aqui de geografia da cidade de São Gonçalo. Só que a questão, a meu ver, a banca foi bem exigente, né? E
ela pediu não somente que você conhecesse os 5 distritos de São Gonçalo, mas como que pediu também, exigia que você reconhecesse eles no mapa, não é isso? O município de São Gonçalo é dividido em 5 distritos. Os nomes dos distritos representados pelos números 1, né, aqui, 2, 3, 4 e 5, correspondem respectivamente. Então, aqui você vai ter o nome dos municípios, dos distritos, aliás, em ordens aleatórias. E você tem que marcar a opção em que eles aparecem na ordem que eles estão no mapa, distribuídos no mapa. Trouxe aqui um mapazinho para a gente ver, ó. O 1 é o centro, tá? É o próprio distrito de São Gonçalo. Então, aqui a gente já elimina a letra A, já elimina a letra C, ok? O 2 está aqui, ó. O 2, ó, é Ipiíba, ok? Então, aqui eu tenho Ipiíba, aqui eu tenho 7 pontos. Então, já sei que essa aqui não é a correta. Portanto, o gabarito é letra D de dado, ó. Centro, Ipiíba. O terceiro aqui, ó, é Monjolo, ok? O quarto aqui, ó, é Neves. E o quinto é 7 pontos, ok? Conforme o mapa que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada e tirarem a dúvida, ok? Portanto, o gabarito da questão aqui é letra D de dado, ok? Questão 18. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 19. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, São Gonçalo constitui ente essencial da República Federativa do Brasil e integra o Estado do Rio de Janeiro, dispondo de autonomia política, administrativa e financeira, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República e na Constituição Estadual. São considerados como símbolos do município de São Gonçalo as armas, o brasão e o ramo de café? Não, gente. O ramo de café não, né? Nem as armas. A foice, o martelo e a bandeira também não. Foice e martelo não. A bandeira, o brasão e o hino, ok? Letra C de casa, são os símbolos da cidade de São Gonçalo, ok? A bandeira, o brasão da cidade e o hino da cidade, letra C, gabarito aí da questão 19. Vamos para a próxima, questão 20. A distribuição da cobertura vegetal do município de São Gonçalo compreende 2 tipos de formação. As áreas das formações pioneiras, com influências fluvio-marinhas, né, que são os mangues, e as áreas de vegetação secundárias, originalmente ocupada pela Mata Atlântica, que inclusive é o bioma predominante aí da cidade, ok? A região de manguezais são consideradas de grande importância, pois são. Percebeu? A Selecom ela fez isso tanto nas questões de nível fundamental, de nível superior, como fez com as questões de nível médio. Ela traz, na verdade, ela não está pedindo algo sobre o município de São Gonçalo. Na verdade, ela usa o município de São Gonçalo para trazer uma questão conceitual, né, da área de geografia, ok? Então, assim, ela inverteu um pouco a ordem das coisas, ao meu ver, não é uma questão justa, né? Para quem se dedicou a estudar a geografia da cidade de São Gonçalo, não me parece uma questão muito justa, mas foi assim que a Selecom pediu. Então, vamos lá para a resposta, ok? Então, os manguezais, por que eles são importantes? São importantes aqui na letra B de bola, fala fornecedoras de nutrientes para a comunidade marinha, ok? Rica em minerais metálicos, isso aqui não tem nada a ver. Altamente eficientes na reciclagem de lixo inorgânico, não. Lixo orgânico, tá? Inorgânico, não. Ideais para a criação de camarões, aí a banca viajou, ok? Então, os manguezais, eles possuem muitos nutrientes que vão ajudar, né, na manutenção da vida marinha, ok? Letra B de bola aí, essa questão. Agora a gente vai fazer as questões de legislação, tá? A primeira questão de legislação aí, questão 26. Como eu já havia falado no aulão, a banca vai te contar uma historinha, ok? E ela espera que você, a partir dessa história, você consiga dar uma resposta. Primeira historinha dela, ó. Danusa é servidora concursada do município VB e está preocupada com o marco do seu desligamento do serviço público
e os efeitos no cargo que ocupa. Marco do desligamento, gente. O que é isso? É o momento da sua aposentadoria, ok? Nos termos do Estatuto do Servidor Público do município de São Gonçalo, a vacância ocorrerá na data imediata em que o servidor completar. Olha só, não está falando aí de uma aposentadoria voluntária, tá? O que é uma aposentadoria voluntária? Depois que o servidor ele vai atender aos requisitos, ele vai entrar com um pedido de aposentadoria no momento em que ele julgar conveniente, tá? Quando essa aposentadoria é imediata ao servidor completar uma determinada idade, a gente está falando da aposentadoria compulsória, tudo bem? Então, aqui está falando, no caso da Danusa, provavelmente ela está para ser aposentada compulsoriamente. E no dia em que ela completar a idade para aposentadoria compulsória, ela é desligada imediatamente do serviço público. Ela não fica nem um dia a mais, tá? Aí, vamos falar aqui da aposentadoria compulsória dentro do estatuto, porque percebam que está falando assim, ó, nos termos do estatuto, tá? Do servidor público. E segundo o Estatuto do Servidor Público de São Gonçalo, a aposentadoria compulsória é aos 70 anos de idade, ok? Com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Olha o que vai falar aqui no parágrafo 6º, olha. No caso de aposentadoria compulsória, o servidor é dispensado do comparecimento ao serviço a partir da data que completar a idade limite, não se lhe computando para nenhum efeito o tempo de serviço posterior ao limite. Então, segundo o estatuto, a aposentadoria compulsória é aos 70 anos de idade, tá? A letra D de dado. É uma questão interpretativa, a Selecom poderia ter sido mais direta no que estava pedindo, mas ela resolveu criar uma questão para te deixar um pouco confuso, tá? Mas quem estava ligado nessa questão aí de que esse servidor ele seria desligado não por uma vontade necessária dele, mas por uma determinação da administração pública, compreendeu que se falava da aposentadoria compulsória. E outra coisa, de acordo com os termos do estatuto, tá? Porque a Constituição hoje no Brasil, na prática, a aposentadoria compulsória tem se dado aos 75 anos, não mais aos 70, mas aos 75. Porém, o Estatuto de São Gonçalo não foi modificado, a letra da lei continua a mesma. Então, como a banca foi específica em pedir nos termos do Estatuto, não há o que se falar de 75 anos. É 70 anos mesmo, conforme o Estatuto, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Marion Brando é engenheiro ocupando cargo de provimento efetivo no município TY. Após 10 anos de efetivo serviço, é convidado para atuar na Associação de Servidores Municipais, ocupando um cargo de diretor. Com base na sua atuação associativa, verifica a disparidade de remuneração entre os diversos cargos de nível superior do município TY. Para resolver tal problema, requer ao prefeito a instauração de um procedimento equiparatório. Nos termos do Estatuto do Servidor Público do município de São Gonçalo, é assegurado a isonomia de vencimento para cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes, ressalvadas vantagens de caráter. Gente, olha o que vai falar aqui o artigo 45, ó. É assegurada a isonomia de vencimento para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Portanto, letra B de bola é a nossa resposta, ok? Individual. Questão 28. Renata é servidor público municipal, ocupando o cargo privativo de indivíduo com ensino médio completo. Por força de processo administrativo disciplinar, foi condenada a repor a quantia de R$20 mil ao erário. Nos termos do Estatuto do Servidor Público do município de São Gonçalo, as reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a... Está aqui no artigo 49, gente, ó. Não pode exceder a 10ª parte da remuneração, tá? Você pega a remuneração, divide por 10, você vai encontrar aí o valor da parcela, ok? Então, é letra A, nosso gabarito aí da questão 28, 10ª parte da remuneração.
Próximo, gente, olha essa questão aqui, a banca estava com bom humor, né? Fez uma questão até bem engraçadinha. Olha como é que fala a questão. Sérgio Prose Poesia é professor de língua portuguesa no município XX. E por força de possuir numerosa prole, né, ou seja, ele tem bastante filhos, né, passa por dificuldades financeiras, apesar de 2 matrículas no serviço público e das aulas particulares. Diante disso, procura o servidor público municipal Aneximandro, tá? Conhecido por realizar empréstimos pessoais fora do sistema financeiro oficial, né? Tipo um agiota, cobrando taxa de juro de 20% ao mês, gente. Olha que taxa abusiva, né? Nos termos do Estatuto do Servidor Público do município de São Gonçalo, é vedada ao servidor a prática da... Olha, está aqui no artigo 169, que vai tratar das proibições, tá? O servidor é proibido, está aqui, ó. Praticar a usura em qualquer de suas formas no âmbito do serviço público. Portanto, gabarita a letra D de dado, ok? Usura que está sendo praticada aqui pelo Anaximandro, né? Esse servidor aí que está emprestando a juros abusivos. E, por fim, a questão 30, questãozinha longa, mas também é rápida de matar. Vamos lá. Firson, atleta, é professor de educação física do município MY e autor de diversas obras da sua área de conhecimento. A par de sua atividade no município, exerce a função de professor universitário em faculdade que possui um curso de educação física. Após participar de um seminário sobre conscientização corporal no âmbito da faculdade, fez publicar artigo em revista científica onde tecou várias críticas a... Tecou não, deve ser teceu, tá, gente? Isso aqui é um errinho de digitação. Várias críticas à administração municipal, por não fornecer mecanismo de desenvolvimento da consciência corporal aos estudantes. Cientificada a administração do artigo, ou seja, ele fez um artigo científico onde ele criticava a administração municipal, né, para a qual ele trabalhava. Aí a administração soube desse artigo e instaurou um procedimento administrativo disciplinar. Nos termos do Estatuto do Servidor Público, né, do município de São Gonçalo, ao servidor é proibido referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às autoridades e atos da administração pública, ou a censurá-los pela imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública, podendo, porém, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em, né? Então, assim, no geral, o servidor não pode, né, de acordo com o estatuto, se referir ao município de forma depreciativa, em nenhum tipo de informação, parecer, despacho, a imprensa, mas existem algumas exceções a essa regra. A gente vai ver essa exceção aqui no artigo 169, que fala das proibições. Olha, logo de cara, ó, ao servidor é proibido referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública ou censurá-los pela imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública, podendo, porém, ó, em trabalhos assinados, né, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Então, se for um trabalho assinado, como, por exemplo, um artigo científico, tá? O servidor, ele pode expor, sim, no caso aqui em São Gonçalo, né, é uma opinião que seja de crítica ou depreciativa em relação à organização do serviço da administração municipal, tudo bem? Portanto, o gabarito é a letra C de casa, trabalho assinado, ok? Provavelmente, né, o Firson não vai ser punido de forma alguma, né? Ele não vai ser enquadrado aí nessa proibição, não, tá bom? Pessoal, é isso aí, são as questões de legislação. A parte de legislação eu considerei assim tranquila, né? Ela vem trazendo as proibições. Você vê que houve 2 questões em cima de proibições aí ao servidor público. E, no geral, né, foram questões relativamente simples, um pouquinho mais complexas lá na parte de história, e eu espero que você tenha feito aí uma excelente prova, tá bom? Só não deixa de deixar o seu like, não deixa de se inscrever no nosso canal, e continua nessa força, não pare de estudar,
que eu tenho certeza que, se não for dessa vez, né, a sua hora vai chegar, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.